Eu acho que isso tudo é uma armadilha, né? Eu sou hoje um grande crítico sobre o tema da austeridade fiscal, né? Eu acho que o problema é que a gente gasta mal, não é que a gente gasta. Gastar em si não é um problema. Haja vista as duas maiores potências econômicas do mundo, eles têm déficit fiscal há 40 anos, né? Os Estados Unidos há mais de 40 anos e a China há quase 40 anos. Então isso prova que não é um problema. O problema é você gastar mal. Se você gastar e a sua economia crescer, isso não é um problema, né? E o Estado tem um grande vantagem, ele cria moeda, né? Então, quando a gente pega aqui, só para simplificar, sobre as finanças corporativas, você tem um grande projeto, a sua empresa não tem dinheiro para investir naquele grande projeto, mas aquele projeto vai fazer a sua empresa crescer, aumentar a sua receita, vai crescer. Aí você faz uma análise de viabilidade econômica. E você, obviamente, para viabilizar esse projeto, você tem que colocar capital de terceiros, dívidas. Perfeito. Né? Então, você vai aprovar ou não esse projeto se o custo de capital for adequado, quando você injetar dívida no custo de capital e o projeto der certo, né? Ele, lá na frente, ele realmente gerar a receita que você projetou. Isso é um cálculo simples. O Estado é a mesma coisa, né? Você gastar e emitir dívida não tem problema, desde que a sua economia cresça. O problema é que a gente gasta mal, né? O problema é que o nosso gasto é muito mais para sustentar a máquina pública. Então, e toda vez quando tem o discurso do arcabouço fiscal, da meta, tem que atingir a meta, você pode ver que tudo que é proposto não é feito. Né? Você propõe cortar privilégio do judiciário, o salário astronômico dos magistrados, né? Todos os benefícios, do legislativo, dos militares, da pensão dos militares. Você propõe onde está gastando mal cortar, isso não é cortado, porque esse pessoal tem influência no Congresso. Né? Chega lá no Congresso, no final das contas, eles sempre acabam cortando em dinheiro da educação e da saúde. Você pode ver, sempre. Então, onde tem que ser cortado, não corta, porque essas pessoas têm um grande influência, poder de lobby para manter os seus privilégios. Então, o Brasil gasta mal. O problema não é o Brasil gastar, ele gasta mal. Se ele soubesse gastar e investir o dinheiro, investimento público, levar o Brasil para a fronteira tecnológica, melhorar os nossos projetos industriais, o Brasil é um país totalmente desindustrializado, não teria problema nenhum a gente ter déficit fiscal desde que a nossa economia crescesse, porque assim como na empresa, lá na frente, quando eu estiver arrecadando mais, eu vou pagar o fluxo dessa dívida. Não tem problema fazer isso. E o que eu digo, o Estado tem um privilégio muito maior do que uma empresa, porque o Estado cria dinheiro. No limite, ele pode emitir dívida e criar moeda, se ele quiser. Né? Qual que é o problema de você criar moeda e não ter um impacto negativo na economia? Se a sua economia crescer, né? Se esses projetos forem viáveis. A China está fazendo isso há quase 40 anos, e os Estados Unidos sempre fez isso. Continua fazendo, inclusive. Talvez o grande problema dele é que a hegemonia do dólar está perdendo a sua força e ele, com a dívida chegando a quase 40 trilhões de dólares, ele talvez não tenha esse poder que ele sempre teve de continuar financiando o pagamento do fluxo dessa dívida. Então, assim, o problema não é gastar mal. Agora, a gente precisa mudar a composição que a gente tem no Congresso. Esse Congresso nosso, nada está tão ruim que não possa piorar. Vamos esperar que não piore mais ainda, né? Porque as pessoas não têm esse tipo de discussão lá, eles não estão discutindo isso. Né? A grande maioria está discutindo essas besteiras que a gente estava falando aqui de pauta de costume, não sei o que não vai levar a nada, né? É só uma discussão de vários deputados que eram influencers, viraram deputados, né? Então você não vê uma discussão séria sobre economia, sobre projeto de país, sobre projeto de desenvolvimento no Congresso. Quando chega lá é lobby para cada um quer manter o seu privilégio. Então a gente, enquanto país, a gente precisava ter essa reflexão, né, e conseguir implementar isso via política. Né? Não existe caminho fora da política, a gente deveria fazer isso e tentar implementar isso, mas eu defendo que o gasto em si não é um problema, o problema é que a gente gasta mal. Já eu trago para a pauta, né, para a mesa, o exemplo que o professor colocou, muito bem colocado inclusive, dessa comparação. Olha, se a empresa tem um projeto maravilhoso, mas ela não tem grana, ela se financia, né? Se o projeto entregar aquilo que efetivamente estava lá na planilha do Excel, né? Show de bola. O fato de você financiar não foi problema para você, porque você colheu frutos muito maiores do que isso e a empresa vai bem, né? O mercado vai olhar bem para essa empresa, se ela for de capital aberto, as ações vão se valorizar, enfim. Né? Mas a empresa consegue fazer isso porque ela adota medidas de controle de utilização dessa grana. Né? Então, a gente está aqui dentro do grupo, a gente tem um projeto, vamos lá, e a gente faz a mensuração se o resultado desse projeto está caminhando de acordo com aquilo que a gente estava planejando. Inclusive, se não for, aborta. Worst Deu case errado, cenário, plano esquece, B. morreu, parte para outra.
né? Aí não mora não é aí que mora o diabo no poder público, porque de boas intenções o inferno está até a tampa, né? Então a turma tem a ideia do uso do recurso, vamos fazer um hospital naquela cidade, vamos fazer uma ponte na outra, mas não tenha o controle se o dinheiro está sendo bem aplicado. Não é aí que mora Falta este olhar que o privado tem quando vai tocar um projeto, de não simplesmente ter a boa ideia, é de controlar o uso para que esta boa ideia efetivamente se materialize. Sim. Isso falta para o Estado. O Estado não copia o privado nisso daí, deveria copiar o privado. Sim, mas isso é um problema nosso enquanto civilização, né? Enquanto eleitores. O Estado, na realidade, é um reflexo da sociedade. Isso é um fato. Quem colocou esse monte de 513 deputados lá fomos nós. Infelizmente, eles chegaram lá através do voto. Então, eles reproduzem o que a sociedade... Eu costumo brincar, né? Tem muita gente que critica os políticos, não sei o quê, mas quando chega lá faz a mesma coisa. Você vai num boteco, tá tomando cerveja, e se soltar um assunto desse, vai ver que muitos vão falar, não, mas se eu tivesse lá, vou me aproveitar, né, da situação. Então, aquilo é um reflexo nosso da sociedade. Nós, enquanto sociedade, temos que evoluir. Mas isso não é um problema só do poder público. Já visto tanto de coisa que está acontecendo na iniciativa privada. Se pegar o caso da Americanas, isso é um problema do ser humano, né? Se ele achar uma brecha para ele fazer alguma coisa errada, ele vai fazer. E empresas, citando Americanas, porque é uma empresa conhecida, uma grande empresa, né? Tá lá no... Tem exemplos no futebol. O pessoal do 3G Capital, né? Os exemplos dos capitalistas brasileiros, e aconteceu, né? Talvez porque, mesmo com todos os controles, com todo um compliance, os caras conseguiram burlar aquilo. Então, isso é uma característica do ser humano que a gente tem que achar formas de corrigir isso. E o poder público, a gente corrige isso através da política. Mas enquanto a gente continuar colocando os mesmos políticos lá, não vai acontecer nada. Tá vendo esse negócio antes do orçamento secreto, agora dessas emendas, né? Que tá pegando o pessoal que eu tô falando, gasta mal, né? Vai uma emenda de 100 milhões lá para o município. E o dinheiro está sendo desviado, nem aplicado, né? Não está nem sendo mal gasto, ele está sendo roubado, né? Está sendo desviado. Então, assim, é triste a gente ficar falando isso, que a gente está falando uma coisa que a gente não vai resolver amanhã, né? Não vai ser nessa eleição que a gente vai resolver. Porque a gente, enquanto sociedade, a gente precisa evoluir. Mas é um problema da natureza humana. A gente precisa achar meios de controlar isso. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é só um problema do setor público. No setor privado existe muita corrupção também. Posso pegar uma caroninha nesse tema, até trazer uma analogia, né? Eu e o Ricardo, nós somos palmeirenses, não sei se você gosta de futebol. Eu sou corintiano. Não vamos tornar isso um debate. O dia não é bom ainda. Mas somos amigos. Não é bom. Mas, por exemplo, eu vi muita crítica sobre o Palmeiras o ano passado, foi um ano que a gente investiu muito, né? Investiu, gastou, e aí eu correlaciono isso com o que o Cobori falou. O problema não necessariamente é gastar tendo a condição, né? Tendo uma viabilidade econômica. Então o Palmeiras gastou 700 milhões, tendo ali a condição e já tendo feito a lição de casa de austeridade lá no passado. Então a minha provocação para pensar e ouvir, eu queria muito ouvir sua opinião, enquanto não há capacidade do uso eficiente desse capital, talvez a saída de curto prazo não tenha que ser um pouco mais de austeridade, que eu concordo com você. Se a gente tivesse a gente pudesse destinar recurso público para assistência social, para programas do governo, que tivesse a verificação e resolvesse o problema que o programa foi desenhado para resolver, acho que a gente não estaria falando muito sobre gasto, porque está sendo bem utilizado, a gente vê os resultados disso. Eu concordo com você, aqui é muito mal utilizado, a gente não vê isso voltando para a população, a gente vê essas pautas, como o Ricardo falou, é mais para mostrar uma boa intenção e às vezes não se avalia o impacto de segunda ordem. Vamos dar ajuste para essa classe porque merece, mas tanta gente merece no Brasil, se for assinar o que cada um merece, quem paga essa conta? Então, o que eu gostaria muito de ouvir sua opinião, se talvez enquanto você mesmo falou, a gente não vai resolver isso no curto prazo, enquanto a gente não for capaz de fazer os mecanismos de verificação da utilização desse recurso público, talvez a saída não seja mesmo o remédio amargo da austeridade no curto prazo, não como algo para perdurar, mas um ajuste mais duro que aconteça para equilibrar as contas e permitir que a gente volte, inclusive, a gastar mais de maneira mais produtiva. Eu acho que não, quando eu olho para um cenário assim, mais de médio e longo prazo, né, do ponto de vista do conceito da austeridade fiscal, a austeridade fiscal, na realidade, limita o poder de crescimento do país, né? A austeridade fiscal foi uma coisa criada no consenso de Washington. Os países que não seguiram a austeridade fiscal cresceram. Quem seguiu e adotou esse modelo, que era livre fluxo de capitais, livre comércio, câmbio flutuante e austeridade fiscal, que foi implementado, limitou o poder do Estado. Por que os Estados Unidos liderou isso e fez isso? Porque ele sabe que o Estado tem um poder enorme de fazer sua economia crescer. Ele fez isso
em detrimento do que o Império Britânico na época queria que os Estados Unidos tivessem austeridade fiscal, queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola, exportadora de commodities. Sim. E o Império Britânico fez isso está no relatório das manufaturas do Alexander Hamilton. Ele falou, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos proteger a nossa indústria nascente, vamos investir fortemente dinheiro do Estado e vamos fazer a nossa indústria crescer. Foi isso que levou eles até hoje. O Estado americano investe muito, não da forma que os outros estados, mas compras governamentais é uma forma de investimento público. Eles investem nos setores estratégicos, porque qual que é o grande problema de toda... A gente tem startup, né? Qual que é o problema de toda empresa? Ter cliente. E os Estados Unidos, o Estado americano é o cliente dos setores estratégicos que ele quer que cresça. E ele implementou isso, e essa cartilha, né, que era implementada e exigida pelo FMI, para emprestar dinheiro para essas nações, inclusive o Brasil, de adotar essa cartilha justamente por isso, que ele sabe que se o Estado investir, aquela economia tem um poder de crescimento muito maior do que se ele não investir. Então ele adotou essa cartilha da austeridade fiscal porque ele sabe do poder do Estado. A China não adotou isso por motivos óbvios, né? E a Coreia do Sul não adotou, por um interesse geopolítico dos Estados Unidos. Ele deixou que a Coreia do Sul não adotasse esse modelo porque ele queria que a Coreia do Sul fosse um contraponto junto com o Japão na Ásia contra o crescimento, a ascensão econômica da China. Então, por trás de tudo isso tem muito interesse. Então, poderia no curto prazo ser um remédio que a gente tem que implementar, mas isso nunca fica por curto prazo. Quanto tempo a gente está falando de meta fiscal? Perfeito. Né? Então, acho que o problema, e aí talvez eu tenha sido contraditório, porque você resolver isso através da política vai demorar muito tempo também. A gente não vai mudar o Congresso agora, do nada vai aparecer um monte de gente ali interessada nesse planejamento a longo prazo do país. A tendência é que isso perdure, né, essa briga por interesses privados dentro do interesse público, né? Mas eu acho que o tema da austeridade fiscal tem que ser melhor discutida, e quem tem discutido isso muito fortemente, até com muito embasamento, é o próprio André Lara Rezende, né? Ele fala, meta fiscal não é problema, né? Nunca foi. Ele é considerado, não só no Brasil, como no mundo, um dos maiores entendedores de inflação, né? No mundo inteiro. Um dos pais do Plano Real, participou lá atrás. Real e tal. E eu li esses 3 últimos livros dele, que são muito bons, né? Que é o Juros, Moeda e Ortodoxia, o Consenso e Contrassenso e o Camisa de Força Ideológica. E ele tem batido muito nesse ponto que, cara, o problema é fiscal. Quando ia chegar a 50% de relação de dívida PIB, falaram que ia acabar o mundo. Não acabou. Ia chegar a 60% e ia acabar o mundo. Não acabou. Chegar a 70% ia acabar o mundo. Não acabou. Vai chegar a 80%, vai acabar o mundo. Não acabou. Então, assim, os Estados Unidos tem 140% em relação de dívida PIB, o Japão tem 230%, né? E aí entra o negócio da taxa de juros, né? Porque a trajetória, tem gente que me critica quando eu falo isso, porque o Brasil paga a taxa de juros muito alta porque a trajetória da dívida dele, né, tem uma tendência de sair do controle. Mas a taxa de juros alta não ajuda isso, né? Também não acelera você aumentar essa tua relação quando você tem um 15% de serviço da dívida, né, contra o Japão agora que está subindo, né? Era 0%, agora que está subindo. Estados Unidos é 4%. Então, assim, quanto mais você paga juros, mais você piora o perfil da trajetória da sua dívida. Então, tem que ter meio que uma coisa que alimenta na outra. E por você não ver uma resolução do problema, quem financia o Brasil exige esse prêmio. Então, o juro está lá por uma percepção do risco que existe ali. Ao mesmo tempo, esse juro alto prejudica o próprio crescimento. Como que a gente sai dessa roda aqui? Ciclo vicioso para entrar num virtuoso. E o que o André Lara Rezende critica nesse último livro dele, inclusive, que é o Camisa da Força e Ideológica, é justamente isso, né? A gente criou colonizaram a nossa mente de tal forma com uma série de regrinhas que a gente acha que essas regras são imutáveis e a gente tem que seguir dentro dela. Ele falou, não, isso a gente tem que rever, né? Por que o centro da meta é 3 e desceu de 4 para 3 e não ficou em 4? Por que a nossa centro da meta é 3 se a nossa economia não é tão dinâmica assim que consegue ajustar oferta e demanda num período que uma economia desenvolvida consegue ajustar? A gente demora muito porque a gente é desindustrializado, né? A gente investe muito em crescimento de demanda e a oferta não vai seguir no mesmo ritmo. Nem os países desenvolvidos seguem, né? Ele tem porque isso, acho que no livro do Tiller fala do espírito animal do empresário, né? Ele vai ajustar a oferta dele quando ele vê que a demanda é persistente. Perfeito. E ele vai ter uma oportunidade de crescer o negócio dele e vender. Agora, se a demanda sobe, o Banco Central aumenta a taxa de juros para derrubar a demanda, para que eu vou investir em aumentar a oferta? Se não vai ter demanda, né? O que o poder público, a política monetária está sinalizando, eu vou reduzir a demanda. Então eu não vou aumentar a minha oferta, né? Então a economia precisaria de um espaço maior, e isso está expresso no sistema de metas de inflação, para a oferta se ajustar.
Porque o que todo empresário quer é quando a demanda está aumentando, ele aumentar o negócio dele, né? Eu só vou aumentar o meu negócio se eu tiver mercado para vender. Se a demanda estiver aumentando. Mas por isso que a gente fica nesse ciclo que eles chamam do voo de galinha, né? Começa a crescer e vai dar um choque de juros, o negócio cai. Aí começa a crescer, dá um choque de juros, o negócio cai. Então, esse arcabouço todo, né, da política econômica deveria ser revisto, né? Tem muito economista crítico e sério que estuda isso, que fala que isso deveria ser revisto, esse sistema de meta de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, isso tem que ser revisto. Eu acho que se a gente mudasse de forma, obviamente, estudada e coordenada esse arcabouço econômico que a gente tem, eu acho que a gente teria como ter um crescimento do país sustentável mais de médio e longo prazo, e sair dessas amarras ideológicas, né, que a gente tem hoje na nossa economia.